Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada toma o trem na circular, faz tanta casa e não tem casa pra morar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada toma o trem na circular, faz tanta casa e não tem casa pra morar. Leva a marmita embrulhada no jornal, se tem almoço nem sempre tem jantar. O Valdemar, que é mestre no ofício, constrói um edifício e depois não pode entrar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada toma o trem na circular, faz tanta casa e não tem casa pra morar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada toma o trem na circular, faz tanta casa e não tem casa pra morar. A arquitetura, ela tem como ditame, como regra básica, entender o espaço onde as pessoas passam sua existência, o ambiente natural, ou até o artificial, mas o fato é a cidade como espaço comum, onde as relações acontecem, onde as pessoas crescem a partir das interações mútuas. Por isso a importância da arquitetura. A arquitetura, ela é a forma como os espaços são criados, a intenção com que eles são criados, com que eles são moldados. Então, o que a gente espera que aquele espaço forneça para as pessoas e que tipo de interação a gente espera que ocorra naquele espaço. Então, é mais do que a construção. A arquitetura, ela vai a fundo na ocupação daquele espaço. Não é apenas o prédio com 4 paredes e uma janela. É o que a gente espera que aconteça ali dentro, como é a forma que isso vai acontecer, como que a gente espera que o espaço interfira digamos assim, na sensação da pessoa naquele local. Se a gente quer um espaço introspectivo, um espaço de reflexão, ou se a gente quer um espaço de contemplação. A arquitetura, ela prevê tudo isso muito além da construção em si. A arquitetura, ela pode e deve cuidar desta questão, dessa relação simbiótica entre o espaço urbano, o tecido urbano, que é a rua, a quadra, a pracinha, o centro comunitário, essas relações com o edifício da escola, da casinha, ali onde mora, aquela senhora costureira que está ali há 50 anos, e como isso se conversa, por exemplo, com o monumento que está aqui, incorporado a esse espaço. A arquitetura tem, sim, como reflexo da produção humana, elementos identitários, né? É possível encontrar em materiais, em soluções, em espaços criados a partir de elementos arquitetônicos, uma caracterização da sociedade que ali os utiliza, que ali habita. Então, sem dúvida, a arquitetura define muito a característica da sociedade onde ela está acontecendo. A gente se identifica com os espaços. Por isso, isso é tão visível, né? A nossa capacidade de se identificar. Você, por exemplo, você muda de casa, a primeira coisa que você faz quando você vai ver onde você vai dormir, você coloca alguma coisa que te é emocional ali perto do quarto, da cama, ou sei lá, a senhorinha coloca lá uma imagem do santinho num altarzinho, o garoto vai lá e coloca o banner do álbum da Copa, enfim.
nós nos identificamos com o espaço e a arquitetura é espaço, tanto do ponto de vista edificado quanto do ponto de vista urbano. Sobre as Ondas, ele nasce num momento muito especial de São Paulo. Então houve no século XIX um boom do café, um crescimento de uma elite paulistana muito forte, influente politicamente e socialmente, e o Guarujá, a partir principalmente da inauguração da Anchieta, ele vira a casa de praia da elite paulistana. Você vai construir um edifício desse para uma cidade de 7 mil habitantes, me conta. Quem vai morar? Os 7 mil vão morar num prédio só, né? E com que finalidade? Então, só tinha uma finalidade. Dar um outro perfil para o pessoa, o indivíduo, a família, o empresário, que dá um outro perfil para a cidade, que fosse turístico, que fosse contemplativo, que fosse lazer. Então, o edifício Sobre as Ondas, ele vem com essa vontade de você ter um espaço na praia para o paulistano. E aí ele, de uma forma muito feliz, ele se apropria dos critérios da arquitetura moderna. Então, ele é leve, ele tem pilotis, aquela marquise dele, ele tem um terraço lá em cima. Então ele se apropria de ícones, ele se apropria de características da arquitetura moderna mesmo, e aí ele se torna esse ícone da verticalização por ser um dos primeiros, se não o primeiro, nesse estilo aqui no Guarujá. E foi um sucesso, startou a verticalização no Guarujá a partir daí, de uma forma absurda, caiu nas graças, né, da elite paulistana. Todo mundo queria ter apartamento no Guarujá. Startou a verticalização das praias, principalmente Pitangueiras e Astúrias. E a verticalização do Guarujá é Pitangueiras e Astúrias. Naquele momento. E até hoje, se você for ver onde estão os edifícios altos, né? Olha, o Oswaldo Corrêa Gonçalves é um capítulo à parte. A gente chamava ele de Oswaldão. O Oswaldão era o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos na época que eu estudei. E ele não só era uma pessoa de um grau humanista extremo, de interação constante com os seus estudantes, como um arquiteto que tinha em si, ele era da geração, talvez da do Artigas, mas uma transição posterior, em que ele entende a cidade de uma forma bastante peculiar. Ele tem alguns elementos brutalistas, por exemplo, o Teatro Municipal de Santos é um exemplo de obra dele, né? Ele tem exemplos de trabalhos urbanísticos relevantes, como a Riviera de São Lourenço, né? E alguns outros trabalhos na região. Ele foi incumbido, chama você arquiteto, né? Recém-formado, ele não tinha 30 anos. Você está encarregado de encontrar um terreno privilegiado para construir um edifício, para fazer o projeto e construir um edifício alto, com vários andares, com terraços panorâmicos, que é o terraço jardim, com vista ampla para o mar, para poucos privilegiados, para uma elite, porque eu quero levar a elite para o Guarujá para usufruir da paisagem, do lazer, transformar o Guarujá na pérola do Atlântico. Os arcos são tombados, né? Então não é possível fazer nenhum tipo de reforma aleatória ou uma pessoa que não tenha conhecimento do tombamento. Então qualquer tipo de alteração ou manutenção do arco, ela tem que passar pela FDE.
né, que é responsável aí por essa parte das mudanças da escola. Então não é possível fazer um reparo do arco, né? É necessário fazer uma restauração. Então o máximo que a gente pode mexer aí nos arcos é a resina transparente. Então todo ano aí a gente passa a resina transparente que mantém o mesmo aspecto. O Artigas, ele era um professor que várias vezes esteve na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos. Ele era de origem da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, responsável pelo prédio, inclusive, da FAUSP, um marco da arquitetura modernista brasileira. Ele entendeu como ninguém, ele era de uma geração que implementa os conceitos de arquitetura modernista no Brasil. E num tempo em que a arquitetura ela trazia traços claros da escola de onde ela vinha. Então, uma escola modernista com características, os pilares estendidos, os pilotis e o tipo de caixilharia de janela, enfim, eu não vou ser técnico demais, mas ele tem nas obras dele um traço quase que autoral. Eu consigo saber, isso é uma obra do Artigas. Ele é um dos responsáveis por traduzir em São Paulo, no nosso estado, e ele era de Curitiba. E ele se radicalizou em São Paulo, tá? Fundou um dos maiores escritórios de arquitetura em São Paulo no período. E ele foi, assim, a década de 70 é um marco, 170 é um marco dos projetos dele. Então, o Vila Nova Artigas, ele é um grande mestre do que a gente chama de escola paulista da arquitetura. Então, são arquitetos formados inicialmente na FAU Mackenzie, depois na FAUSP, que desenvolvem ou buscam, bebem de outras fontes e criam um estilo brasileiro muito parecido com o brutalismo ou com características modernas muito fortes e diferentes também do que acontecia no Rio de Janeiro. Então cria-se duas escolas, né? A escola paulista e a escola carioca. E o Vila Nova Artigas, ele é um grande nome da escola paulista. Então a gente tem a presença da estrutura muito marcante, o uso amplo de concreto armado, mas também o fato da estrutura estar presente, estar amplamente visível e marcante é o que torna isso tão diferente do que havia sido feito até então. Há uma publicação em diário oficial que estabelece o que não é tombado. Então há um conhecimento. Quando também os alunos chegam à escola, nós recebemos alunos do 6º ano, que eles vêm do sítio Conceiçãozinha, e recebemos alunos da primeira série, do ensino médio, que vem da escola 1º de Maio. Então, há esse conhecimento, há essa apresentação desse patrimônio da escola, desse patrimônio da cidade, que são os arcos. Nós temos também uma professora de história que é bem antiga, que está aqui há muitos anos, que é a professora Iracema. Então, ela sempre busca aí apresentar para os alunos também essa questão do tombamento dos arcos, apresentar a importância da preservação que nós temos dos arcos também da escola, né? A importância da arquitetura, do patrimônio, né? Da não pichação, do não vandalismo, referente a todo o prédio escolar, mas principalmente com relação aos arcos da escola, né? Que são esse patrimônio. A solução que ele adotou na escola é mais a da Lodiya, que é uma coisa complexa para ficar explicando, mas que, se você for, por exemplo, nas cidades medievais, italianas e em outros países, na França, na Espanha, por exemplo, em Madrid, você tem uma praça toda fechada por edifícios, e todos os edifícios no seu térreo têm lodias, que você anda embaixo, é coberto, e são arcos seguidos uns dos outros. E o que torna essa escola tão importante é o fato dele aplicar também, numa escola, até que seja uma obra de um vulto menor, os mesmos conceitos, os mesmos critérios. Então, aquela arcada, aquelas duas arcadas, elas dão ritmo, elas compõem a ocupação daquele espaço de uma forma muito mais livre, porque era algo que os modernistas insistiam.
eram espaços mais livres de ocupação pelas pessoas, sem ser aquela escola tradicional que enclausura ou que tem pátios separados. Realmente trazer um estilo que estava nascendo no momento para cá. Eu acho que ele desce a serra num momento muito especial também, e aí traz esse estilo todo para cá, apesar de ter outras questões que normalmente não se usava, o telhado aparente, todas as outras questões. O Artigas, ele sabe compor muito bem a forma daquela escola. As arcadas, elas criam movimento, elas delimitam um espaço, então é uma forma de pensar o espaço segundo essa lógica da escola paulista mesmo. Nós precisamos pensar que esse local, a Ilha de Santo Amaro, é um local que constitui engenhos de açúcar e que são extremamente importantes dentro de uma economia colonial açucareira. Então essa é uma das razões principais de existir a própria questão do colonialismo. E já desde de 1542, por exemplo, há relatos de que era necessário que existissem forças de defesa na Ilha de Santo Amaro, até mesmo pela necessidade de proteção dos engenhos. Santos, a capitania de São Vicente, mas Santos em destaque, sempre teve muita relevância no contexto da economia brasileira. Isso desde os primórdios da Brasil, no Brasil colônia. 1580 a 1640, houve o que foi chamado como União Ibérica. Portugal não tinha rei e a Espanha, então, acaba se apropriando de Portugal, pelo menos politicamente, a partir da esposa do rei espanhol, que era portuguesa. E aí precisava se construir, precisava ter defesa. Por quê? Porque tinham corsários. O que são corsários? São piratas, tá? É tudo a mesma coisa, né? Que queriam o quê? Queriam saquear, eles viviam disso. Sem contar que isso também foi uma forma de proteger contra os nativos que estavam resistindo sempre a essa invasão mesmo, porque foi tudo muito sangrento. O nativo, ele não aceitou com liberdade o fato de alguém chegar e simplesmente ocupar aquela terra, invadir aquela terra. Quando nós olhamos, por exemplo, para os discursos dos Tupinambá, eles falam que eles vinham até essa região porque os Tupiniquim, eles chegavam, por exemplo, até a Ilha do Guará para extrair as penas do Guará para usarem como seus ornamentos. Então, justamente por ser um espaço de conflito, existe aí a necessidade de construções, não é, que vão garantir essa proteção. Geograficamente, essa região ela é muito interessante, né? Porque a gente tem uma grande ilha que é o Guarujá. Aí de um lado nós temos Bertioga, no final desse Guarujá, do outro lado Santos, e aí a grande estrela do período colonial, que é São Vicente. Então, quando a gente tem uma água calma, né, digamos assim, que é esse canal entre Guarujá e Bertioga, a gente tem que... A mentalidade deles era de proteger para evitar que chegassem saques até o Porto de Santos, até São Vicente, garantir uma segurança maior para aquele núcleo que estava se formando. Então, escolheu-se a entrada do porto. Você consegue invadir a cidade de Santos ou Porto de Santos por dois caminhos bem claros. Ou eu entro pela entrada do porto atual, né? E para isso eu tenho a Fortaleza São Tomás da Barra Grande, e o oposto dela, que era um forte destacado que ficava onde hoje é o Museu de Pesca. Então eu criava você põe canhões de um lado, canhões do outro, e você conseguia uma cortina de fogo que evitava a entrada. E a outra entrada possível seria por Bertioga. E ali eu tenho duas fortificações também. Na verdade, uma inteira e a outra só em ruínas, que é o Forte São João e o São Felipe do lado de cá. Como que eu cheguei aqui ao Forte Itapema? Sou funcionário, né, de carreira já há 25 anos e fui convidado pelo secretário para que eu viesse para cá fazer parte dessa equipe e tomar conta aqui. Estava em processo de restauração, aí ver o que vai ser feito nos projetos, e aí pediu para mim vir para cá tomar conta daqui, e aqui estou. Forte Itapema eu vim mais quando estava no quartel, precisamente, que a gente vinha fazer patrulha aqui na época, né? A gente saía muitas vezes daí do quartel e vinha fazer uma ronda aqui para ver como é que estava, porque tinha também
estava dentro da área da patrulha, e às vezes a gente vinha fazer uma patrulha, mas não conhecia esse lugar tão lindo que é, viu, cara? É um lugar que hoje eu agradeço muito por fazer parte, estou fazendo parte dessa história aqui. Um patrimônio, para mim, significa uma coisa, uma identidade daquele lugar, né? Uma identidade daquela cidade, daquele bairro, que uma identidade nasce e morre com aquilo ali, ou perpetua com aquela cidade. E isso tem que ser mantido, tem que ser zelado, né? Você tem um patrimônio na sua casa, você tem um carro, você vai zelar pelo seu carro, você vai cuidar dele, é seu patrimônio. Do mesmo jeito eu vejo os patrimônios públicos, né? O cuidado, né? E a importância que é para a história, para você passar para as gerações seguintes, a importância que é, o que aquilo fez de importância na construção da história daquela cidade, daquele bairro. Então eu acho que tem que ser mantido e de grande importância, cara. Olha, é assim, interessantíssima a história de Itapema, né? Porque assim, ele fica, como eu falei, nos relatos coloniais, ele fica a uma légua ao norte, para dentro do estuário, não é exatamente ao norte. Ele fica para dentro do estuário, uma légua distante da fortaleza, onde nós estamos. De frente para o que era a Vila de Santos. E, originalmente, ele era uma pequena construção para guardar munição, guarnição, acomodações, né, da guarda, canhões. E ele tinha uma muralha de pedra. Ele é ao ré da água, sim. Tá? E ele tinha um pátio atrás dessa muralha, pequena muralha, e essa construção. Se a gente olhar realmente o forte de Itapema, a construção dessa base, ela se assemelha muito aos outros fortes do país, né? Então, em dado momento, teve a transferência dele para a alfândega. E aí, com essa importância de se transformar naquele local um marco, foi construída até aquela outra, o farol em cima, que é de um gosto arquitetônico completamente diferente, já é de outro período, né? A gente já está falando de comecinho do século XX, acho que é 1908, se eu não estou enganado. E aí a gente tem outra função para esse forte. Ele perde aquela função colonial de olhar e proteger o espaço para uma função diretamente relacionada ao porto, que é o local imediatamente ao lado dele. O Forte de Itapema ele faz parte desse conjunto de fortificações que, de certa forma, tem uma função, no caso do Forte de Itapema, dupla. Em algum momento ele serviu como uma espécie de farol, né, balizando a entrada de navios para o Porto de Santos, e também, no segundo momento, ele era artilhado, ou seja, ele tinha equipamentos de proteção para que algum eventual ataque vindo pelo canal pudesse ser repelido. Ele, infelizmente, também entrou num período de leve abandono, né? A União não conseguia dar conta de todos os elementos, todos os fortes e construções e bens sob sua tutela, e acabou passando esse bem para a Prefeitura do Guarujá, né? E ele está lá, esperando que algum projeto mais ousado não venha ressignificar radicalmente, mas sim trazer. Você pode ressignificar o uso, eu até entendo isso. O que você não pode fazer é destituir o bem da sua característica definidora. Temos um projeto de arquitetura de restauro desenvolvido por um dos maiores escritórios mais especializados em patrimônio do Brasil, financiado pelo governo do estado, em parceria com o município, né, a partir de um termo de cooperação do município com o Instituto Condzilla, com a Associação Condzilla Social e com o ICULT, né, instrumentos que são instrumentos públicos, né, que visam melhorar a gestão pública e visam trazer inovação e melhoria para a população. A gente olhava e falava assim, tá bom, a gente vai pôr dinheiro num projeto executivo para fazer um restauro e o dia seguinte? Porque o prédio ser restaurado é muito bonito, a gente vem aqui, descerra a placa,
mas quem que vai usar? O que é que vai ser usado lá dentro? O que é que as pessoas vão poder aproveitar? Como é que a gente vai trazer fruição para aquele lugar? Porque o patrimônio que é simplesmente recuperado e não é utilizado, ele é novamente abandonado. E a gente tem aqui no Brasil uma coisa muito ruim, de achar que o patrimônio tombado é um castigo e não um ativo. Isto é uma mentira, porque o patrimônio tombado é a história. São 500 anos, é a nossa história que está escrita aqui. É a nossa história que está construída aqui. E essa é a identidade que a gente tem que valorizar. E são 3 pilares principais que ajudam a gente a entender o que vai acontecer em termos de programação, o que a gente sonha que aconteça, né? Educação profissionalizante, fomento à economia local, pequenas e médias empresas da região, programação cultural, convivência turística e visitação turística, e meio ambiente, sustentabilidade e qualidade de vida. Também faz parte do primeiro bloco a reforma daquela edificação que também é tombada, faz parte, deve se tornar uma sede administrativa, um espaço de recepção. E vocês podem ver na aplicação das imagens os containers, né? Container de banheiros, o container, a visão de lá para cá, os containers de banheiros, os containers de espaço de workshop, laboratório, e também de estúdio musical e audiovisual, que são essas primeiras estruturas para a gente começar a movimentar a energia aqui dentro. O bloco 2, naturalmente, ele é talvez o bloco mais simbólico e importante desse espaço, que é a fortaleza, o mirante, o farol, a cúpula luminosa e o elevador acessível. A gente quer transformar o patamar de mirante do forte num espaço acessível. Talvez não o forte inteiro, o farol inteiro, porque tem uma escadinha muito difícil, um espaço muito pequeno, mas o mirante, sem dúvida, é um lugar que a gente quer que todas as pessoas possam acessar. Então a acessibilidade é um aspecto importante. Esse projeto ele conta com o restauro da cúpula antiga que existia há muitos anos atrás no farol, e a reativação desse farol. Aqui vocês conseguem ver também o projeto de elevador de acessibilidade lateral ao patamar de mirante. Vocês vão poder ver isso mais próximos quando a gente estiver fazendo a visitação. E nesse bloco também está incluído aquela casinha ali que vocês vão passar daqui a pouco, que é onde a gente pretende ter um café que recebe as pessoas, que acolhe, que permite que as pessoas venham e venham trabalhar aqui, venham passar o dia daqui. E quando fomos ver mesmo as próprias muralhas, o cimento da muralha, que ela tem uma base de concha. Eu confesso que no início da minha carreira me revoltava muito. Eu dizia, como assim? Eles destruíram o Sambaqui? É um monumento, tinha tantas informações que podiam ter sido descobertas, vistas, mas nós podemos olhar por esse lado, o lado da destruição, que nós nunca vamos saber as informações que estavam ali, os enterramentos que estavam ali, mas nós podemos olhar por outro lado, de que o Sambaqui continua vivo e se adaptando a nós, já que nós falamos que os portugueses vieram, eles aproveitaram, tinha um monte de concha ali, ó. Quando você fala sobre a questão de como elas foram construídas, né? Cabia ao arquiteto responsável aqui, por exemplo, da Fortaleza de Santa Maura da Barra Grande, onde a gente está agora nesse momento desse depoimento, né, utilizasse de materiais que ele encontrava na região. Então ele precisava de um tipo de argamassa, um tipo de elemento ligante que tivesse calcário. E aí ele não pensou duas vezes se havia qualquer tipo de empoderação histórica ou sobre o uso de elementos como sambaquis na composição da estruturação do lugar. Pedras, óleo de baleia como ligante e esse calcário que vinha do sambaquis. Então ele criava essa estrutura com qualquer desdém pela história que estava ali atribuída. E a chegada dos portugueses também representa a chegada de novas tecnologias e que vão ser responsáveis por contribuir para que essas comunidades elas ganhem uma solidificação em termos de defesa. Então é nesse contexto, por exemplo, que vai surgir o Forte de São Felipe e também, né, essa presença dos portugueses, acima de tudo com a questão da União Ibérica, ela atrai outros inimigos da coroa, principalmente após a década de 1580. Então, quando ocorre o período da União Ibérica entre Portugal, Espanha
há um olhar, né, predatório de outras potências que rivalizam principalmente com Espanha, e aqui nós podemos falar de Inglaterra. Então a chegada de um dos corsários ingleses em 1583 e a tentativa dele de se instalar no Porto de Santos em 1583 abre espaço para que o rei Dom Felipe I de Portugal e II de Espanha pense em uma dessas fortificações, e aí é nesse contexto que surge a fortaleza da Barra Grande. Primeiro que ela foi construída para defender um território, né? Naquela época dominado, era o território português. Eles chegaram aqui e invadiram, tomaram dos índios, disseram que era deles, certo? Mas que é a nossa pátria, é o nosso país. Então isso é um marco, é o famoso exemplo, a pirâmide do Egito, né? É um marco daquela nação, daquele povo, daquela comunidade, daquela etnia. Agora, poderia ser o quê? Tem outras coisas que podem serem marcos. Uma fortaleza é um marco exatamente por causa disso. Ela representa tudo isso, ela defendeu este território. Nós estamos aqui porque ela teve a função de defender este território de agressões. É essa mensagem que ela passa. Ela foi depois degradada? Foi. Deixamos ela degradar. Foi o ser humano que deixou. Foi essa mesma população, foram os nossos antepassados. Olha, ela não tem um estilo arquitetônico definido. O que se pode falar da fortaleza é assim. Ela é uma fortificação com uma geometria, né, que é o formato das baterias de defesa, e as seteiras, que é aquela espécie de elemento onde você coloca o canhão, típica do século XVI, né? 17, isso se manteve, não mudou muito, né? Fortalezas que apresentam a planta pentagonal, apresentam as vigias, as guaritas com esse formato, né, abobadado, arcadas, como tem aqui, para você ter uma visão, uma área de visão recuada e ampla. A localização faz parte da tipologia. Imagina a localização desse forte na época. Quem escolheu isso aqui era um gênio. É muito complicado de você falar estilo arquitetônico, porque o estilo ele é realmente regras. Você segue regras de proporção, de ritmo. Você vai falar assim, as janelas elas têm que ter a proporção X por Y. Tudo que tem de um lado tem do outro. Então, o que acontece aqui no forte é um reflexo de outros estilos de fortes no Brasil, mas não que isso tenha sido, de fato, um estilo pensado para ser um forte. Ele foi da forma como ele precisava ser para este local. Não, por exemplo, como um estilo, digamos assim, barroco, que tenha todas as regras, os cânones, né? Você tem que buscar sempre a curva, você tem que pensar na proporção de claro e escuro. Então o forte ele é muito mais para servir, para ser prático, para cumprir essa função. O que pode ser interessante pensar é que na década de 80, século passado, 1980, 82, 83, esta fortificação estava em ruínas. Ela estava totalmente desprovida de cobertura, as paredes danificadas, abandonada ao tempo. Ela estava arrumando para ser uma ruína apenas. E houve uma intervenção feita por dois arquitetos, um deles de fama mundial, que é o Lúcio Costa, responsável pelo plano diretor de Brasília, e o outro, hoje atualmente presidente do CONDEFAT, que é o órgão estadual de patrimônio, ainda vivo, graças a Deus, que é o arquiteto Vitor Hugo Mori, que pensaram numa solução que, ao mesmo tempo, preservava a fortaleza sem tirar a característica de autenticidade, por outro lado,
trazia elementos da época que eram mais, que eram daquela época, eram importantes para a época, que é a estrutura que nós temos aqui. É como se fosse um grande chapéu colocado em cima das ruínas, feito de aço, veja bem, então não tem nada a ver com o século XVI, né? E aço cortês, que era um aço que se dizia na época que duraria 100 anos. Se você olhar pela estrutura aqui, você vê que isso não é verdade, mas ainda assim ele está em bom estado, né? E que preserva o que embaixo é a fortificação. Então, em termos de ambiência, em termos de projeção da imagem como um todo, eu ainda preservo a ideia original do que era o edifício. Ela é muito, além dela ter uma importância muito grande por ela estar de frente ao Canal de Santos, ao estuário e proteger a cidade diretamente, ela teve uma questão de restauro muito forte, que é do Victor Hugo Mori, do Carlos Lemos, que é justamente essa intervenção que o telhado toca, ele respeita, é uma arquitetura nova, mas é diferente para não confundir com o antigo. Então, o forte também, a Fortaleza da Barra Grande, ela tem várias camadas. A gente tem um histórico de ocupação de uma forma e depois ocorre um processo, isso inverte, isso muda. Então, ele é um território mesmo muito denso de conteúdo e de história que garante, que faz com que ele seja um patrimônio. A Universidade Católica de Santos, que é a minha alma mater, que é onde eu leciono arquitetura, ela tem uma relevância muito grande para esse processo de restauro da fortificação, porque foi ela que coordenou toda a reformulação, toda a restauração, a transformação daquela ruína no que é a fortaleza hoje ainda. Já vão ser quase 40 anos da inauguração disso, né? Ela tem certos requintes de participação quando ela contrata o Manabu Mabe para fazer uma intervenção na capela, aqui nos últimos trabalhos desse grande artista japonês. E aí a gente teve aqui o núcleo de comunicação o núcleo de extensão comunitária, o NECOM, atuando aqui na fortificação durante 20 anos. E era uma coisa importante a existência desse núcleo, porque ele fazia o quê? Extensão. O que é extensão, né? Uma instituição negociando uma relação próxima de suporte, de apoio, de conversa e diálogo com a comunidade que a cerca. E o NECOM tinha exatamente essa função. Ele entendia a existência da comunidade de Santa Cruz dos Navegantes e fornecia a ela caminhos para que ela encontrasse uma certa sustentabilidade e uma certa apropriação desse bem como suporte à sua relação comunitária. Antigamente não tinha nome, chamavam de pouca farinha. Sabe por que é pouca farinha? Eu vou te contar também a história intermédia do meu pai, essa pouca farinha. Meu pai ia para Santos de canoa para fazer compra, tinha de comprar as coisas, vendia os peixes que ele matava aí na rede e comprava a farinha, pão, esses bagulhos, tudo já comprava para a semana. Então ele atravessava de Chatinha a remo, antigamente a remo, né? Ele tinha uma vendinha a remo. Aí ele buscava farinha lá em Santos, porque o pessoal usava muito farinha para fazer pirão, para comida de... O caiçara usa muito isso, né? E era um alimento assim mais acessível para as pessoas, né? Com dificuldade financeira. Então ele trazia de pouco em pouco, porque não dava para trazer muito na barquinha que ele vinha a remo. Então quando ele chegava aqui, praticamente já estava vendido tudo. Aí o pessoal reclamava, pô, mas você trouxe pouca farinha. Pô, só traz pouca farinha. Falou, não consigo trazer muita farinha no barquinho, né? A remo, para atravessar esse canal todo. Então ficou chamado como pouca farinha. Ali do outro lado tinha eu esqueci o nome era uma mercearia. E eles vendiam farinha, né? E o pessoal daqui, caiçara, atravessava de canoa para buscar farinha. Aí diz que o cara olhava assim, lá vem o pouca farinha. O cara que comprava farinha para trazer, já comprava 5, 10 quilos para trazer para cá, né? Aí colocaram o apelido daqui do lugar de pouca farinha. Aí a dona Noquinha não gostou muito e começou a colocar Santa Cruz do Navegante, Santa Cruz do Navegante. E Santa Cruz do Navegante ficou. Aqui? Então, eu era pequeno quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 6 anos de idade. Na verdade, não conhecia nada aqui, né?
Eu cheguei aqui, meu pai sempre falava dos navios aqui, passava, que era enorme. Aí iludia a gente, de novinho, né? Para vir para cá, e nós tínhamos aquela vontade, aquele desejo de conhecer. Com 7 anos de idade, cheguei aqui mais ou menos. Aí fui atravessar a balsa. Quando entrei na balsa, eu não conhecia navio. Aí ficou parado, eu não sabia nem onde é que eu estava. Entramos na balsa, ficou parada lá na balsa ali, porque eu não sabia o que ia acontecer. Quando a balsa começou a andar, eu fiquei até meio com medo, aí naquilo ia passando no navio, eu fiquei admirado. Mas as ruas eram de terra, não tinha asfalto, né? E os esgotos eram a céu aberto. Para entrar no portão da minha casa, tinha que pular a vala de esgoto, e a minha casa é de fundos, da frente era da minha ex-sogra. Então, para entrar na minha casa, também tinha que passar uma vala de esgoto aberto, pular e entrar na área da minha casa. Não tinha cercas, era tudo de madeira, bem rústico mesmo. Ah, Santa Cruz era muito gostoso, muito maravilhoso. Era aqui onde eu estou morando agora, isso daqui era só mato. Tanto é que naquela época não tinha gás, era tudo a lenha. Eu vinha pegar lenha aqui. Um dia tinha viado, aqueles, sabe? Um dia o viado grandão me correu atrás de mim. Eu nunca mais vim pegar lenha aqui de medo. Mas quando nós viemos para cá, só tinha 10 casas e com a nossa. Era um caminho apertadinho, não tinha rua, era um caminhozinho. Como diz o outro, uma trilha. Meu tio, irmão da minha mãe, ele foi um dos primeiros moradores aqui em Santa Cruz, né? O Valentim, apelidado de Mandi. Já falecido, a minha tia também, Jacira, falecido, mas tem meus primos. Então, quando eu era criança, meu pai vinha para cá, né? Porque é irmão da minha mãe. Nossa, era uma delícia aqui. Você não tinha atracadouro, não tinha barca para te trazer, né? Era um bote que alguns caiçara aqui tinham, iam buscar do outro lado. E quando chegava aqui, descia dentro d'água, com água pela canela. Meu pai me pegava no colo e levava até chão firme, né? E a gente chegava ali, tinha o seu Benjamin, né? Esse foi um dos primeiros que chegou aí, né? Se faltava alguma coisa, vinha, olha, tá me faltando isso você tem? Tá. Meu pai sempre teve a regaria, porque ele era um pescador abençoado por Deus. Ele ajudava todo mundo. Era ele, seu Benjamin e seu João Moraes, que foram os primeiros, e seu Carrinho, os primeiros moradores daqui. Meu pai, seu Benjamin, seu João Moraes, seu Maneco Barnabé, seu Maneco Furtado. Maneco Furtado era no final da praia, onde tem um clube agora. Foram os primeiros moradores daqui. Então o bairro Santa Cruz do Navegante ainda era mais pacato, não tinha estrada. As estradas que veio... Não, a estrada já começou, estava começando a abrir a abertura da estrada, que era para sair para o Guarujá. Que a nossa saída daqui era só uma só, daqui passando, só estava aí do barco. Aí foi no período que começou a abrir a estrada, começaram a abrir a estrada e nós voltamos para Santa Cruz novamente. Quando eu vim morar aqui, né, que eu comprei uma casa aqui, estavam construindo a estrada, era um barro danado, não tinha asfalto ainda, né? E eu achava até engraçado que uma vez eu fui de moto com meu primo e a gente andava onde a roda do caminhão era uma buraqueira danada. Aí depois veio o asfalto, aí mudou tudo, né? Não, era pela estrada. Quando eu vim já era pela estrada, né?
porque, se eu não me engano, acho que é 11 quilômetros, 11 quilômetros e meio daqui até o término da estrada, ali na estrada do Guaiúba, né? Mas a barquinha era... A ponte não era como é agora, de concreto, tudo. Era de madeira, dava até medo, você passava, você tinha que se segurar, ela balançava, tinha ripas, eram ripas de madeira, umas quebradas, outras não. Então era muito perigoso, sabe? Quando a gente descia ali em frente mesmo, né? Em frente a Marelli. Com o passar do tempo, passou a descer lá no Rio da Missa, né? Tinha a igrejinha, que não tem mais. Entrava no rio ali, fizeram um atracadourozinho de madeira. Encostava ali, a gente vinha pelaquela viela de lá do rio até aqui, né? Onde é a ponte. A primeira ponte foi construída pela Dona Noquinha. E não era lá, era aqui na nossa rua, lá embaixo, na praia. E trabalhava seu Manuel Carrinho, o Bico, que era o apelido dele. Os dois fizeram chata a remo para atravessar o pessoal, sabe? Foi quem começou a travessia daqui para lá. Depois foi evoluindo, aí veio... A turma começou a pegar, fazer barco grande, chata grande, maior, com motor para atravessar o pessoal. E hoje em dia tem essa ponte aí que é uma benção, né? Olha, a capela ficava ali, de frente para o mar mesmo, né? Aí o mar avançou e foi, pum, aí derrubou. Mas tinha, qualquer antigo lembra, do Bar do Chico, que era em frente à praia, todo sábado. Era muito legal, todo sábado sexta-feira ele matava porco e vendia no sábado ali, sabe? Então era uma referência, todo fim de semana o pessoal ia lá comprar carne de porco fresquinha. Tinha uma igreja católica, bem aqui na beira da praia, sabe? Uma igreja católica grandona. Nossa, aquela igreja era muito linda também, muito linda. Além da do Forte, tinha aquela ali. E rezavam a missa quando chegava no dia da Santa, Nossa Senhora dos Navegantes. Esse pessoal, a turma, que eram católicos, eu sempre fui evangélica, e vinham, faziam aquela passeata, levando a santa, muito bonito. Muito bonito. Aí a Dona Noquinha começou a lutar para pôr a água lá, que mandou fazer o chafariz. Não sei se você ouviu falar. Depois, esses vândalos que vieram por último, fizeram casa, derrubaram o chafariz, fizeram casa no lugar do chafariz, que aquilo ali era um patrimônio do povo, não podia ser mexido. Canoa era feita de um pau só, e era feito aqui no Morro meu pai fazia as canoas aqui. A primeira ele veio lá de Ilhabela, vieram remando na canoa. Não é remo à mão assim, é mentira minha. Eles punham um pau assim no meio na borda da canoa, a borda é os lados. Aí eles vinham de voga, saca assim, não remando, né? Mas as primeiras vieram remando assim, mas depois foi evoluindo, aí veio o motorzinho de popa, veio... Até 2000 nós ganhávamos muito dinheiro em Santa Cruz do Navegante aqui. Nós tínhamos aqui uma saída de 1 tonelada e meia de marisco por dia. Marisco limpo. Então a minha parte era 100, 90, 120 quilos de marisco limpo. Então, nessa época, tinha muito marisco nas costeiras aqui, da Baixada Santista aqui. Então, nessa época, nós ganhamos bastante dinheiro mesmo. Nós saíamos daqui de manhã cedo, 6 horas da manhã, com a maré vazia, e tirava a nossa carga de marisco, 20, 30 tabuleiros daquele de peixe cheio de marisco. Chegávamos em casa, cozinhava com sol quente mesmo, muita caloria. Mas era bom porque quando era tardezinha nós estávamos com o nosso bolso cheio de dinheiro
e começamos a conquistar nossas coisas. Esse seu Benjamin que eu te falei aí, a gente de tarde ia tudo para a beira da maré, garotada, adulto, né? Aí o seu Benjamin era um caiçara, as costas do homem eram desse tamanho, tanto que remava. Ele ia remo daqui até o Sangava lá, sabe? E ele tinha um cerco lá. Quando ele entrava aqui no forte, com a canoa dele, aquela canoa de um tronco, né, de um pau só, ele batia o remo assim na canoa, o pessoal já ficava tudo na maré esperando. Quando ele encostava, o pessoal comprava o peixe ali. Era tudo natural, fresquinho. Dá saudade daquela época, viu? Pesquei muito, pesquei atum, mas de espinhão, sabe? É uma rede que tu larga cheia de anzol, depois tu vai colhendo. Tu deixa 4, 5, 6 horas no mar e vai colhendo. Mas pesquei muito de rede aí, larguei muita tarrafa, camarão branco, pescava aqui. Quando nós chegamos aqui, me lembro, a capelinha tinha um altarzinho dela ainda, tinha um altarzinho ali, tinha umas pinturas umas pinturas azulejadas no altarzinho. Aqui dentro desse salão também tinha umas pinturas de índio, assim, essas coisas assim, caravelas, nesse salão grande aqui, né? E nós moramos nessa parte aqui, onde nós estamos aqui. No caso, minha mãe morava aqui, nessa daqui, tinha um corredor, tinha 2 quartos separados, e tinha a sala lá na frente, e a cozinha era que é a entrada lá. Nós moramos aqui, depois nós dividimos aqui, o meu irmão morou também aqui, tinha uma irmã morando dentro da igreja, e tinha mais 2 irmãos morando na casa do quarto do banheiro. E nós encontramos aqui, quando nós chegamos, da bala de canhão, de ferro de canhão pesada. Nesse salão aqui mesmo também tinha umas fotografias de uns coronel, que depois levaram tudo, porque antes de nós chegar aqui também, depois de tudo, foi círculo militar aqui, não sei se você ficou sabendo. Foi círculo militar, tinha uns coronel que tomavam conta daqui, ainda tinha os quadros deles aí. Depois pegaram, vieram aqui e levaram tudo. Também vi falar que foi restaurante há um tempo atrás, muitos anos atrás. Depois também, antes de eu vir para cá, também foi colégio aqui de Santa Cruz do Navegante. E falam Fortaleza, dizem que é Fortaleza da Barra Grande, não é isso? Fortaleza da Barra Grande foi o nosso primeiro colégio. E como que era lá? Lá era muito maravilhoso. Sabe, a gente tem saudade, quando eu tenho saudade eu vou lá andar um pouquinho lá, lembrar das coisas boas. Lá era muito bonito, lá dentro tinha as 2 classes, uma da dona Josefina e uma da dona Norma. A Fortaleza, a primeira escola primária nossa, era aqui, era de madeira, entendeu? Madeira, esqueci o nome. Aí era de madeira. E a primeira professora aqui se chamava Dona Josefina. Ruim pra dedéu, batia muito. Hoje em dia não pode dar dava muito beliscão. Mas também ninguém saía assim, passar de ano com ela, morou? Com ela só saía de ano se passasse de ano. E do outro lado, assim, tinha um lugar que amarravam os escravos, né? Naquele tempo da escravidão tinha os elos de ferro de amarrar. Daí quando eu vim para cá, essas paredes tudo de árvore. Inclusive ainda tem raiz por aqui. Aqui não dá para ver, mas ali no salão, lá atrás, dá para ver nas raízes que eu não consegui arrancar, porque corria o risco de desabar as pedras. Mas era tudo tomado de árvore aqui. Não tinha, era tudo cheio de mato, eram ruínas mesmo, era até perigoso de subir aqui, né? Porque eram paredes quebradas, árvores aqui dentro, sabe? Árvores crescendo aqui dentro, não tinha as muretas direito, então era assim, era mato aqui dentro, era mato, era ruínas mesmo, não tinha telhado, não tinha nada. Aqui era cheio de pé de cuca, não era assim limpo, não tava. Tinha pé de cuca aqui, tinha pé de cuca ali, e nós fazíamos balanceio aqui. Eu gostava muito daqui. Gostava porque a gente não sentia calor aqui, a gente ficava à vontade, a gente saía de madrugada para comprar o nosso limão. Quando era meio-dia e meio, no máximo 1 hora nós já estávamos de volta, já ganhamos nosso pão de cada dia.
E nós vivíamos aqui, comendo, jogando bola aqui com meus irmãos. A capela tinha os santos, era normal, muito bonita. Era muito bonita mesmo. E tinha os santos todinho, bonitinho, nossa. Era tudo de piso português. A fortaleza inteirinha. Inteirinha de piso português. Os banheiros. Eu ainda vi lá, eu mostrei para ela. Eu conheço isso daqui era daqui, da parede da fortaleza, que era azulejo português. A reforma primeiro se deu no telhado. Eu não estava aqui, foi em 93 que começou. Quando eu cheguei em 98 já estava o telhado tudo pronto. Porque isso aqui ficou tudo sem telhado, sem nada. Detonaram tudo aqui. O telhado eles manteram do mesmo estilo, só que era tudo madeira. Agora parece que eles colocaram ferro, né? Eles só tiraram a estrutura, mas eles colocaram no mesmo estilo, nas mesmas caídas. É o mesmo estilo de telhado, só que era tudo de madeira. No caso ali em cima, naquele salão de cima, era tudo madeira, já estava tudo podre. Que também foi sala de aula ali em cima, ali onde reformaram. Mas na verdade a estrutura era tudo de madeira. Aí um dia, jogando mini lá na praia de Teraré, o Coronel Secomani, que era um professor da Universidade Católica, me convidou para vir para cá. Quando eu estava lá rastelando a praia, tudo, para armar a rede, aí ele chegou, me viu suado, falou assim, poxa, tá bom de para tomar banho, tomar conta de uma fazenda. Falei, opa, é comigo mesmo, eu nasci e me criei em fazenda. Até meus 18 anos, antes de ir para o exército, era fazenda. Aí, olha para lá, mandou olhar. A gente viu essa casa branquinha aqui. Tá vendo aquela casa branca lá no morro? Tô. É lá que eu quero que você vá. Ai, quanta lembrança boa daqui. Olha, eu vou me emocionar, porque eu amo isso daqui. Eu trabalhei 3 anos e meio aqui, na limpeza, né, na faxina. Eu e uma amiga minha, Bizui, Roseneide, né, a gente chamava de Bizui. E a gente, histórias assim, era assim, como que eu vou te dizer? Cada vez que vinha as excursões para cá, que a gente via aquelas crianças, sabe, emocionadas com a história disso daqui, com a história do patrimônio, né? Que elas se embelezavam pelas estruturas, né? Pelo conhecimento do que é isso aqui, a grandeza que a fortaleza da Barra Grande é. Porque nesses primeiros anos, era evento um atrás do outro. No aniversário ou na inauguração do painel do Manabu, foram 800 pessoas aqui. Eu e o professor Secomani, nós pegávamos as madeiras, aqueles cavaletes das construções, das reformas e as tábuas, e montava as mesas. Tinha os eventos do... Eu tenho a foto no meu celular até, um evento do Sesc, tinha muitas peças de teatro aqui, sabe? Isso marcava muita gente. Então a gente participava, porque a gente estava fazendo a comida, o lanche deles, né? Cuidando da alimentação deles, tudo. Do Sesc. Foram muitas peças aqui de teatro, né? E fora as escolas, como eu falei para você, das escolas também, que era muito legal. E os eventos que tinham aqui, vinha às vezes... Tinha o estiamento da bandeira, na época, né? Da bandeira, vinha a banda de Santos, agora a banda sinfônica do Guarujá vinha tocar aqui sempre, né? Quando tinha eventos. Eu sou mestre de karatê, né? Sou lá da academia do mestre Shinzato. Aí coloquei o karatê aqui. Eu comecei o karatê aqui, todos vão lembrar quando eu falar o nome dela, Dona Maria Tereza Chagas, a presidente da creche, que era bem ali onde é a ponte, né? Ainda tem a creche lá, tem o nome dela. E eu mudei para cá, eu já era faixa preta. Aí eu olhei assim, a garotada tudo correndo e tal, né? Eu fui na Dona Tereza e conversei com ela, né? Dona Tereza, a senhora não se interessa de colocar um esporte aqui dentro para tirar essa garotada da rua? Ela falou assim, olha, gostei do pensamento. Aí ela me deu a resposta na hora. Só que aí eu comecei, né, anunciei e tal, aí a molecada foi lá.
E era a escolinha, na área lá, eram as carteiras, aí eu tinha que, toda aula eu chegava, tirava as carteiras, empilhava tudo no cimento. Aí a garotada vinha, tudo de shortinho e tal, comecei assim, isso faz quase 30 anos atrás. A Fortaleza é o único ponto turístico, se fosse bem cuidada mesmo, sabe, que não deixassem, que naquela época não deixassem tocar nela. Ela é o único ponto turístico da Santa Cruz. Não tem outro ponto turístico mais bonito do que a Fortaleza. Olha, para o Guarujá, que é uma cidade muito visitada, e pelo ponto que é suma importância. Porque o Guarujá não tem um ponto turístico mais visitado, nem igual o que esse daqui. Eu acho que não tem tamanho. Sabe, para mim não tem tamanho. As pessoas, muitos aqui, acredita que tem pessoas que nunca subiram aqui, que moram aqui há anos e nunca subiram aqui. Eu já convidei várias vezes, vamos lá para você ver como é lindo lá, como é maravilhoso. O que a gente tem é tão precioso para a gente, para o bairro, né? Porque isso engrandece o nosso bairro também, né? É um ponto de visitação, onde vem turistas que além de vir aqui, vai para o nosso bairro também, descem para lá, né? Eu acho assim, é de uma magnitude assim que não tem preço, não tem preço. As pessoas deveriam dar mais valor a isso daqui, sabe? Olha, hoje eu olho a Fortaleza, eu vejo, precisa de uma pintura lá, né? Isso aqui é um patrimônio histórico, né? A importância é trazer o turista para o bairro, né? Para conhecer o bairro. Pô, nós temos aqui, ó, isso aqui apareceu no Jô Soares 11:30. Olha a importância que tem, né? Eu acho que é o turismo, né? O turismo. E a beleza disso aqui, né? Olha essas paredes aqui, ó. Eu me encanto quando venho aqui, né? Eu me encanto. Falei, caramba, a gente vai embora e isso fica. Acho que é muito importante, né? Acho que faz parte Nós somos responsáveis pela educação formal, né, essa questão das disciplinas, mas ao mesmo tempo nós somos responsáveis também por essa educação de proteção ao patrimônio público, né, como um todo. Né? Eu acho que às vezes a sociedade perde nesse sentido de achar que o que é de todo mundo não é de ninguém, né? Então abre aí portas para o vandalismo. Então é importante a educação, é importante a escola para conscientizar sobre essa questão do que o patrimônio faz parte do todo, né? A escola Pastor Paiva acho que é um grande exemplo disso, né? Então os alunos eles já crescem no meio deste ambiente, deste patrimônio, e aí eles criam um senso de pertencimento, de identidade, de cuidado com esse patrimônio. Quando você tem uma educação patrimonial, você faz com que as pessoas sintam que aquilo também é delas. Então, é mais difícil, não que não vá acontecer, mas é mais difícil acontecer algum tipo de depredação ou de desrespeito mesmo com aquele ambiente. Nas últimas 2 décadas tem sido bem presente uma discussão no mundo inteiro de patrimônios naturais. E puxando para a minha área, né, patrimônios geológicos. Então já existe uma série de critérios da Unesco, por exemplo, para determinar se um lugar é um patrimônio geológico ou não. Isso é interessante porque ganha um selo, fica no site, você tem que gerar todo um roteiro que passa por ali, né? Mas é interessante pensar nisso, né? Que a natureza é um patrimônio, não é só um passivo que está ali, né? Que precisa ser conquistado. É legal a gente pensar nessa perspectiva que uma ilha pode ser um patrimônio porque ela tem uma beleza cênica ou porque esse é um dos critérios, né? Ela faz parte é muito importante para a cultura de um povo que habita aquela região. Veja bem, todo o bem patrimonial está situado, pelo menos espera-se que esteja, numa relação territorial próxima, né, à comunidade aqui. A Fortaleza de Santa Maria da Barra Grande tem Santa Cruz dos Navegantes como área de amortecimento, a gente fala, né, como uma área próxima, onde a relação fica mais íntima.
O grupo de pesquisa Patrimônio e Pertencimento, o qual eu coordeno na universidade, ele fez um trabalho com a seguinte pegada. A gente procurou uma escola, e a Escola Santa Cruz Navegantes fica a 200, 300 metros do bem, e trabalhou algum tipo de atividade junto às crianças que estão ali para que elas sejam um elo de ligação com as suas famílias. Uma vez que, como eu mencionei também, ao longo de um hiato aí de 20 anos de leve abandono da fortificação, a relação que havia de apropriação desse bem ficou um pouco oculta, né? O bem parecia fazer mais parte da paisagem de quem vai por Santos rumo à ponta da praia e fala, olha que bonito aquele prédio, ali é uma fortificação. Era isso que bastava. Você preserva, você dá educação patrimonial para os jovens, para a juventude, para o futuro. É o que eu estou falando. Você está trazendo do passado, você está mantendo no presente, você está dando vitalidade a esse passado no presente para o futuro. Isso aqui, olha as paredes disso aqui. Você acha que isso aqui, quanto tempo isso aqui ficou quase que detonado? Quanto tempo? E ele continua aqui. Por quê? Porque ele foi construído para ser forte. Ele é uma fortaleza. Como que eu enxergo o poder público? Eu acho muito importante manter isso daqui, porque isso aqui tem que ser mantido, zelado, muito zelado. Só que eu acho que poderiam fazer mais. A gente olha assim, tem muita coisa que pode ser feito aqui para melhorar a acessibilidade, né? Porque tem cadeirantes, não dá para subir aqui. A manutenção a gente tem custo, requer mão de obra, requer material. Para você manter esse patrimônio, você tem que criar ferramentas para que você possa mantê-lo, né? Para que você possa ter mão de obra, e isso através de editais, de projetos, de programas, né? De parcerias que a prefeitura pode vir buscar até sem tirar as características do patrimônio, sem mexer em nada que venha a descaracterizar o que é, porque não é uma reforma, é uma restauração que tem que ser, né, para poder acolher tudo isso, todo o patrimônio, mas eu vejo como que é possível sim. O município ele tem que enxergar o patrimônio não como uma pré-existência, mas ele tem que enxergar aquilo como uma possibilidade de futuro. Como que a gente pode pensar no que é tombado, mas com um uso contemporâneo, ou então de que forma que a gente pode criar novos usos e adaptar isso para a cidade que já existe, sem que aquilo seja, digamos assim, não um patinho feio, mas não que aquilo seja um estranho no meio da cidade contemporânea. A única coisa que falha um pouco é que precisa de ser olhado o outro lado também, porque nós podemos direcionar esse turismo para algo mais histórico, porque a pessoa está vindo à praia, mas se tiver alguma publicidade em que mostra, conhece o passado do Guarujá, quem vivia no Guarujá, quem gostava de passear na praia no Guarujá na pré-história, venha conhecer, não sei, algo que possa juntar as duas coisas, porque esse conhecimento é muito importante para as pessoas daqui e não só para as pessoas que vêm visitar, para elas conhecerem o passado também. Não é só uma praia bonita, várias praias bonitas. Temos uma história fantástica. Olha, é total, na minha opinião. O poder público, ele tem a função social que lhe foi outorgada pelo voto do cidadão, tá? De manter viva a memória do local, do monumento, enfim, manter vivo isso, sabe? Manter e preservar e tomar conta e dar vida, vitalidade. Então eu acho que é muito importante pensar
na possível criação desse Conselho de Defesa de Patrimônio do Guarujá, algo que poderia se chamar CONDESAG, né? O nome até soa bem. E para que serve esse conselho? Para que depois de definidas certas regras de preservação, não só de bens patrimoniais já reconhecidos, mas como também elementos urbanísticos importantes, é um edifício relevante, modernista, num bairro da cidade, na praia, o que seja, né? É uma praça onde uma prática de capoeira executada. Santos tem o pão de cará como bem patrimonial, né? Então, as muretinhas, enfim. Santos tem o CONDEPASA, que é o Conselho de Patrimônio, Defesa do Patrimônio Santista, do qual eu faço parte, inclusive, e que se preocupa com essa história. É fundamental, é fundamental. Outro dia, por exemplo, aquele casarão ali na Ademar de Barros, que está caindo, pegou fogo outro dia. Ninguém sabe o que é, o conselho cuida disso. O conselho vai atrás de ver como é que está a situação. Tem um processo no CONDEFAP para tombar aquilo desde 2005. Faz 21 anos. Por quê? Porque ninguém aqui se mexeu. Quem que teria que se mexer? Um conselho. Um conselho de patrimônio na cidade, ele é um ganho, porque ele garante que esses locais, esses espaços, eles sejam salvaguardados. Não apenas para que sejam histórias monumentais e exemplares daquilo que um dia o passado foi, mas acima de tudo para constituir diálogo com as comunidades nas quais eles estão inseridos, para gerar senso de pertencimento, em diálogo com estudos científicos, atrair universidades e diálogos com sociedade civil, com profissionais da área, tanto da área da história, quanto da área da arqueologia, arquitetura e tantas outras ciências que venham a contribuir e somar forças e, acima de tudo, criar mecanismos para que o Guarujá ele possa desenvolver uma história, mostrar a relevância da história que tem, porque não é criar uma história do zero, é mostrar uma relevância já existente que conta uma história milenar e que tem uma importância muito grande. Mas eu sou a favor do Conselho Deliberativo. Mas não tem quem vai ajudar a análise técnica. Olha, na minha opinião, um Conselho de Patrimônio que seja só consultivo, ele não é efetivo. Eu já tive outras experiências que não é de hoje. Mas assim, o futuro deles, eu gostaria que mantesse. Eu gostaria que ele mantesse para poder ter, como eu falei, ter a história e que tivesse a possibilidade de se restaurar. Tanto a Eminda lá, como agora teve pouco tempo essa celebração lá, né, nos festejos de Santo Amaro, onde, segundo informações, fala que foi a primeira igreja católica, né, lá com o Padre Anchieta. Né? Então, assim, eu vejo que tem que ser. A Fortaleza da Barra, então, é histórica, o mundo todo conhece e não tem por que não ser mantido. Esses patrimônios, eles precisam, os que não estão ainda, eles precisam se adaptar à dinâmica contemporânea. Se a gente não tiver um patrimônio atuante no que é feito agora, com usos atuais, eles vão ser esquecidos novamente, ou não, ou esse esquecimento seja talvez deixar ele lá no canto e pintar para não parecer que está abandonado, mas você não vai ter acesso, as pessoas não vão conhecer a história daquilo. Eu vou tender a ser redundante, não vou fugir da resposta, mas vou ser redundante. Está na mão das pessoas. Eu acho assim, se elas se voltam para... Isso é um problema das cidades. As cidades hoje em dia deixaram de ser muito o lugar comum. As ruas não são mais um lugar comum, são um lugar de passagem, viraram corredores em que eu vou do ponto A ao ponto B e me fecho nesses castelinhos, microcastelos que são as residências hoje, ou até microtorres,
né? E fico lá e dentro da minha casa eu tenho o meu espaço em que eu me relaciono com alguém via meios digitais, depois eu vou de ponto A ao ponto B. É muito triste pensar nisso. Há um distanciamento. Se isso acontecer, se esse caminho quase que pós-apocalíptico for o futuro, eu não tenho mais patrimônio. Se você pensar que a gente está 1 hora da maior cidade do país, está do lado do maior complexo portuário da América Latina, eu acho surpreendente o que ainda existe aqui de riqueza natural. Então acho que esse é um bem maior que existe no Guarujá e ao mesmo tempo a gente tem que conciliar isso com uma ocupação historicamente desordenada, em que a gente mal tem saneamento básico na cidade inteira, tem muitos lugares que não chega água, que falta água, então essa mistura entre uma riqueza natural muito grande e uma pressão urbana desordenada. Eu acho que o maior desafio para o Guarujá é conseguir conciliar isso de forma que a gente ocupe de maneira sustentável esse espaço que ainda é uma ilha de natureza no meio de uma região tão urbanizada. Acima de tudo, quando eu olho para o amanhã, eu penso, parafraseando o Ailton Krenak, o futuro ele é ancestral. Olhar para o futuro é olhar para a nossa ancestralidade, é entender que nós estamos em um mundo de constante transformação, seja por questões como aquecimento global, destruição do planeta, e dos saberes, né, dessas comunidades que viveram por tanto tempo ligadas a esses espaços, à natureza. Com certeza nós vamos encontrar respostas, né, para garantir que o futuro ele seja integrado a essas dinâmicas de pertencimento, a essas dinâmicas locais. Como eu imagino, eu não tenho uma imaginação muito boa e ela é bem triste. Tem mais aquela que eu sonho. Eu sonho muito e eu gostaria muito que os sambaquis realmente, a pré-história, na verdade, não só os sambaquis, porque é assim que os povos indígenas do interior começam a chegar aqui, ainda a pré-história, que essa pré-história fosse mostrada com mais entusiasmo, vista nas escolas, olhada com valorização, que vários processos existissem para que isso acontecesse. Quem sabe mais um museu, não é algo que nós pudéssemos colocar essas informações para ser vistas por qualquer um. Mas esse é o sonho, não sei se vai. Era muito bonito aqui, muito. No começo era muito bonito. Agora está bonito por causa dos prédios, das casas boas que fizeram, né? Mas, num ponto de vista, está muito, um lugar muito, sabe? Eu tenho vontade de ir embora daqui, só por causa disso. Não, é que tem pessoas que não te conhecem, entendeu? Pessoas que vem aí, mora aí e não te conhece, não sai daí, não fala contigo, não te cumprimenta. Antigamente todo mundo conhecia todo mundo, pá. Agora não, a pessoa muda para aí, não te conhece. Mas até hoje é o melhor lugar para morar que eu conheço. Eu fui diretor da Associação de Moradores, que infelizmente acabou. E eu sempre defendi que isso aqui não é favela. Isso aqui é um bairro. Isso aqui é um bairro, Santa Cruz Navegante, um bairro que era para ser o melhor bairro, o mais bonito do Guarujá, porque nós estamos de cara com o mar, né? E, sabe, eu olho assim hoje, eu preferia que tivesse naquela época ainda. Bom, o futuro do bairro aqui, eu imagino assim, né? Como cresceu muito, expandiu muito, né? Tem muita gente aqui que, na verdade, hoje, olhando, trocando o tempo passado por o tempo de agora, que nem nós estávamos falando agora das festas, das pessoas que era pouco, todo mundo conhecia todo mundo respeitava todo mundo honrava todo mundo, né? Hoje já está diferente, hoje já expandiu. E na realidade, na verdade, eu vejo que tem muita gente diferente, muita gente que não conhece. Eu gostaria de ver a Santa Cruz, né, como está crescendo, mas ter uma segurança melhor, ver nossas crianças ter um futuro melhor. É ensino,
era uma aula de violão, é o artesanato voltar, é a feirinha que tinha aqui, tinha feirinha, que as artesãs, as pessoas que faziam lá embaixo, traziam para cá para ser vendido, tinha o dia da semana, elas traziam para ser vendido, sabe? Comemorações de dias especiais do ano, sempre teve aqui também. E ter atividades, para tirar as crianças da rua, atividades aqui. É muito importante isso. As crianças daqui do bairro terem atividade. E aqui tem espaço para isso. Aqui tem estrutura para isso. Então, um grande problema é a divisão da terra. A terra ela sempre foi muito para quem tem muito e pouco para quem não tem nada, sabe? Quando a gente discute a questão da habitação, o acesso à habitação ele está diretamente ligado ao acesso aos direitos. Então, normalmente, quem tem uma falta de habitação, quem está numa habitação precária ou num ponto afastado, ela está distante de todos os serviços públicos. Então, não tem saneamento, não tem esgoto, não tem luz, não tem postinho perto, não tem escola perto, não tem trabalho perto. Então, é uma forma de garantir uma existência digna mesmo para essa pessoa. Eu acho que a discussão sobre habitação é sobre trazer dignidade. Não, eu morava no Santa Rosa, que é próximo ao ferryboat, que é a travessia entre Guarujá e Santos. Que os meus pais eram nordestinos, né? Eles vieram para cá, se conheceram, casaram e vieram para Santos e depois ficaram definitivamente no Guarujá. Mas o princípio mesmo foi minha avó, né? Minha maravilhosa avó, que era mineira, e veio com a minha mãe para cá pequena, que ela queria um futuro melhor. Apesar dela ser analfabeta, o sonho dela era ler e escrever. Então ela queria o mesmo para os filhos. E começou a vida em São Paulo e acabou finalizando aqui, no Guarujá. Já tinha minha moradia. Na verdade, eu saí da casa própria, que eu morava com os meus pais, e casei, separei e resolvi ter o meu cantinho. Comecei assim, só com terreno, e fui construindo aos poucos. Então, para chegar da forma que estava, que já estava no reboco, bem mobiliada, demorou praticamente 25 anos. Eu gosto porque é uma situação mais bem construída para mim. O que me preocupa um pouco são o entorno, os vizinhos. A maioria veio de um local que você não precisava pagar água, não precisava pagar luz. Então, de lá para cá, nesse meio, eu acho que deveria ter sido mais bem preparado a forma de pensar, né? A forma de agir, um respeitar o outro no sentido de som alto. As crianças, assim, aqui é maravilhoso para as crianças, mas ao mesmo tempo elas são muito soltas. Acho que tem que ter um certo limite entre um vizinho e outro. Cada qual no seu pedaço, ajudando a cuidar. Tanto é que eu fiz essa horta, né, aqui na frente. A minha intenção era fazer estilo uma horta comunitária, cada um plantaria e colheria. O que você plantou, você colhe. Mas ainda não é o momento, tem que ter um preparo antes. Não adianta você... É como você pegar um livro para um analfabeto, né, e mandar ele ler. Então tem que ser por etapas. A casa própria é uma forma de você se sentir... É o pertencimento, né? Então você se sente mais segura para tudo. Fora que você tendo a tua moradia, você tem, no sentido de economia, você fica livre do aluguel. Aqui eu tenho como controlar. Eu sei que no futuro eu vou ter a minha escritura tudo certinho, né? Então eu tenho como, pensar no meu futuro com mais propriedade. Então eu me sinto muito bem.